Olá, pessoal, bem-vindos ao nosso curso História da Salvação. Hoje a nossa aula é a aula de número 12 e o título é Os Reis. Vamos começar com uma breve oração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, na aula passada, nós vimos como Josué liderou o povo de Israel na conquista da Terra Prometida e como ele dividiu o território entre as tribos. Vimos como foi difícil a conquista, com muita luta, né? Vimos que depois da conquista, né, ao final das primeiras conquistas, cada qual tomou posse da sua herança, cada tribo, e foram viver a sua vida, né? E vimos também que depois disso aconteceu um tempo dos juízes, né? E na aula de hoje nós vamos contar a história de como Israel fez a transição dessa organização tribal para uma monarquia, tá certo? A história da monarquia é contada nos livros de Samuel 1 e 2 e nos livros de Reis 1 e 2, tá certo? Então, hoje nós vamos ver os dois, vamos passar, né, pelos dois livros de Samuel até o capítulo 11 do primeiro livro de Reis. No finalzinho da aula de hoje, nós vamos fazer alguns comentários sobre os livros sapienciais, porque eles têm muito a ver com essa época da monarquia, tá certo? Então, para vocês se situarem bem na linha do tempo, é importante vocês saberem, vamos lá. A monarquia, ela começa mais ou menos no ano 1050, tá certo? Hoje nós vamos ver o início da monarquia, o que começa primeiro, nós vamos falar de Samuel, né? E vamos falar do primeiro rei Saul, o segundo rei que foi Davi, o terceiro rei que foi Salomão. O restante do primeiro livro de Reis e o segundo livro de Reis vai falar dos próximos reis, né, das sucessões dos reis, e isso vai ficar para a próxima aula, certo? Então, para começar a contar a história da monarquia, é preciso conhecer Samuel. E quem foi Samuel? Bom, Samuel foi o último juiz, tá certo? Ele também foi sacerdote e ele também foi profeta. A importância de Samuel na história está no fato de que ele é exatamente essa figura de transição entre o tempo dos juízes, né, que era o tempo da organização tribal, e a inauguração da monarquia, tá certo? E quem era, né? Samuel era filho de Ana e Elcana. Isso está tudo contado a partir do comecinho de Samuel, do livro de Samuel, né? Elcana tinha duas mulheres, né? Porque Ana era estéril. Então ele tinha essas duas mulheres e Ana sofria muito por ser estéril. Nessa época, a Arca da Aliança estava em Siló e Elcana tinha o costume de ir até Siló para fazer sacrifícios e ações de graças, e Ana acompanhava. Desta vez, dessa viagem que eles fizeram, essa peregrinação que eles fizeram, Ana, no seu desejo muito grande, né, de ser mãe, ela começou a clamar ardentemente diante do Senhor, pedindo um filho. E ela orou com tanta ardor, em silêncio, mexendo só os lábios, que o sacerdote ali pensou até que ela estava embriagada. Ela diz: Não, eu não estou embriagada, eu apenas estou assim clamando a Deus com todo o meu ser. E ela clamou e ela fez um voto que se ela ficasse grávida, aquela criança seria consagrada a Deus e ela traria aquela criança para o templo, né? E foi isso que aconteceu. Ela engravidou e nasceu Samuel, e quando Samuel foi desmamado, ela trouxe Samuel para ser criado no templo aos cuidados do sacerdote Eli.
tá certo? E nesse dia que ela trouxe Samuel ao templo para entregar, né, o voto foi cumprir a promessa que ela tinha feito a Deus, ela cantou um cântico de louvor que ficou registrado aqui no livro de Samuel. E ele está registrado, vocês podem depois dar uma olhada, é no primeiro livro de Samuel, no capítulo 2, isso é bem no comecinho, né? Dos versículos de 1 a 10. Lá vocês vão encontrar esse cântico. Agora, veja só, eu faço questão de mencionar isso porque é interessante a gente observar. Nossa Senhora, que conhecia a Sagrada Escritura, que meditava com as Sagradas Escrituras, é bem possível que ela tenha sido inspirada por esse cântico de Ana quando ela cantou o Magnífica, quando ela foi visitar a sua prima Isabel, né? Então, quando vocês puderem, dê uma olhada em Lucas 2, dos versículos 46 a 56, e comparem para ver que beleza, Nossa Senhora, inspirada pelas Sagradas Escrituras, também fazendo um cântico de louvor. Não é idêntico, mas é bem inspirado, né? O Magnífica é bem inspirado no canto de Ana. E aí a gente vê, não só por isso, mas a gente vê um paralelo entre essas duas mulheres. Ambas entregaram seus filhos totalmente a Deus, né? E ambas fizeram isso com o coração cheio de louvor a Deus, né? E mais ainda, esses dois cânticos eles marcam o início de um novo tempo na história de Israel. Samuel, o nascimento de Samuel, foi para a inauguração da monarquia, e o nascimento de Jesus, né, foi para inaugurar o reino de Deus. Então, Samuel inaugurou o reino de Israel e Jesus inaugurou o reino de Deus. Esse paralelo eu acho muito interessante. Então, Samuel, ele era da tribo de Levi, ele era levita, e ele cresceu no templo sendo preparado para o sacerdócio. Ainda jovem, né? Ele cresceu lá junto com Eli. Deus começou a chamar, mas ele não reconhecia, ele não sabia a voz de Deus. Então ele levantava e ia até o sacerdote, me chamou. Aí ele não chamei, vai dormir. Mais tarde ele ouvia aquela voz chamando o nome dele, Samuel, Samuel. Aí ele se levantou, isso se repetiu várias vezes, ele indo até ali, me chamou, e ali dizia, não, volta a dormir. Até que Ali desconfiou e disse: Olha, menino, se você ouvir essa voz de novo, fala assim: Olha, fala, Senhor, vosso servo escuta. E Samuel foi dormir e ouviu novamente, foi acordado por essa voz chamando o nome dele, e ele disse: Fala, Senhor, vosso servo escuta. E foi a partir daí, desse momento, que então Deus começou a falar com Samuel e começou a instruir Samuel. Então, Samuel, desde jovem, foi muito instruído diretamente por Deus. Então, ele tornou-se sacerdote, ele também foi juiz, né? No período da vida dele, o juiz, ele era o juiz, e ele se transformou também, ele foi também um profeta, né? Um líder religioso, ele foi muito respeitado, muito admirado em todo Israel. Todos reconheciam que Samuel era um homem de Deus, um profeta. Então, ele era diferente dos outros juízes, porque todos os juízes antes dele eram basicamente guerreiros. Samuel era diferente, Samuel era um profeta que ouvia a voz de Deus e comunicava a voz de Deus, as mensagens de Deus para o povo, né? Agora vamos entender como foi que se deu a transição para a monarquia, né? Então, Samuel ele cresceu, casou, teve filhos, e ele colocou os seus filhos para sucedê-lo como juízes. Mas, infelizmente, os filhos de Samuel eram corruptos. E aí o povo não aceitou, o povo não quis saber dos filhos dele, né? E foram até Samuel para pedir um rei. Então, essa situação de corrupção foi um gatilho,
né? Foi um gatilho só para que o povo fosse pedir um rei. Os motivos eram outros, vamos já conversar sobre os motivos. Mas aí eles foram pedir um rei. Samuel sentiu-se, primeiramente, ele se sentiu logo rejeitado. E Deus disse: Não, Samuel, não é a ti que eles estão rejeitando, é a mim. E Samuel então precisou refletir sobre isso. Deus estava sendo, o povo estava rejeitando, era Deus a pedir um rei. Como é que a gente entende isso, né? Então, vamos ver, o povo, na verdade, a gente quando lê a palavra de Deus, a gente vai concluir que o povo, na verdade, estava pedindo um rei por dois motivos. Primeiro motivo, né? Eles não queriam ser diferentes. Todas as nações vizinhas tinham rei e eles queriam ter um rei também, né? Então todo mundo tinha rei e eles não tinham. É difícil ser diferente, né? É difícil e não é fácil. E eles não quiseram essa coisa de ser um povo escolhido, um povo diferente, às vezes pesava um pouco, né? E aí, gente, quando o mundo começa a caminhar na direção oposta a Deus, aí é que fica difícil mesmo, né? Se a gente colocar isso na nossa vida atual, a gente pode perceber o mundo, a sociedade, indo numa direção oposta a Deus, cada vez mais distante de Deus, e a gente começa a se sentir diferente. A gente começa isso às vezes para algumas pessoas se torna muito difícil, né? Mas apesar de que esse era um motivo relativamente forte, havia um outro motivo mais forte, que foi daí que Deus disse: eles não foi a ti que rejeitaram, Samuel, é a mim. Porque, na verdade, o povo estava. Eles viviam nesses conflitos, né? Então, vinha um juiz, vinha outro juiz e tal, e eles queriam estabilidade, segurança. E eles achavam que se eles tivessem um rei, eles podiam ter essa paz que eles estavam buscando, né? Só que qual é o problema? Eles não se questionaram qual era realmente o motivo de não ter essa paz, segurança, estabilidade que eles tanto queriam, né? Então Deus havia prometido cuidar de Israel desde que Israel fosse fiel à aliança. O povo não estava sendo fiel. Quando eles não eram fiéis a Deus, falhava, né? Eles falhavam e a aliança, eles não sendo fiel à aliança, eles começavam a perder a paz, começavam a perder segurança, começavam a ficar vulneráveis, né, à opressão de outras nações. Mas eles não se questionaram que o problema era eles se converterem, mudarem de vida, serem fiéis à aliança para que Deus pudesse cuidar deles, né? Então, o que que acontece aqui? Eles queriam resolver um problema espiritual usando meios políticos, tá? Então, não era mal querer um rei. Tudo bem, não é que fosse mal querer um rei. O problema era não ver qual a verdadeira raiz do problema, né? Que o problema era a infidelidade à aliança, né? O povo cedendo à idolatria, o povo cedendo aos costumes pagãos das outras nações vizinhas, né? E querer achar que simplesmente um rei iria trazer a solução. Bom, se fosse um rei muito bom, ia melhorar algumas coisas, mas se não fosse um rei muito bom, né? Se fosse um rei também idólatra, como é que ia ficar? Então, essa coisa de colocar a confiança, né, nos homens, né, em vez de colocar em Deus, é um pouquinho perigoso. E aí eu me pergunto, até que ponto, gente, esse tema é atual? Até que ponto nós esperamos que um político resolva os problemas da nossa nação, os problemas do mundo, quando o que nós realmente precisamos é nos converter. A gente quer um político para resolver os nossos problemas, enquanto a nossa sociedade vai aumentando, vai crescendo na apostasia, vai crescendo na iniquidade, e aí tem uma coisa que não vai bem. Né? Então, Deus não é contra, nada contra bons a gente lutar, querer, rezar,
né? Por bons políticos. Isso sim, isso é bom. Mas é preciso entender que a sociedade, quando ela está em desordem, em caos, e quando começam a acontecer tragédias na sociedade, o que nós realmente precisamos é de conversão. O que nós realmente precisamos, como povo, é colocar a nossa confiança em Deus, voltar para Deus, voltar-se para Deus, para que Deus possa realmente vir cuidar de nós, né? Então, rezemos por bons políticos que tragam boas soluções para as nações. Rezemos, mas principalmente rezemos pela conversão dos pecadores. E não adianta ficar tapando o sol com a peneira, querendo que os políticos endireitem as nações quando o coração do povo está cada vez mais distante de Deus. Tá? Então, Deus não era contra a monarquia, inclusive fazia parte da vontade de Deus, estava no plano de Deus dar um rei a Israel, né? E aí esse parece ter sido o momento oportuno. Vamos ver aqui como fazia parte já do plano de Deus. Deus falou assim para Abraão, eu vou ler Deus falando para Abraão, olha só, lá para Abraão, tá? E também se referindo a Sara. Ele disse assim para Abraão: olha, tornar-te-ei extremamente fecundo, farei nascer de ti nações e terás reis por descendentes. Falando isso aqui para Abraão. E se referindo a Sara, ele disse assim: eu a abençoarei e dela te darei um filho. Eu a abençoarei e ela será a mãe de nações, e dela sairão reis. Então, era assim da vontade de Deus que o povo tivesse um rei. Então, chegou esse momento, Deus concedeu ao povo esse desejo que eles tinham de ter um rei, né? E Samuel foi orientado por Deus para escolher esse rei. Ele foi, escolheu Saul, ungiu Saul, né? E Saul foi o primeiro rei de Israel. Ele foi anunciado publicamente, apresentado publicamente, e ele passou a ser o rei. No começo ele ficou assustado, querendo fugir, se esconder, mas ele depois assumiu como rei, né? E ele era da tribo de Benjamim, tá? Ele era da tribo de Benjamim, e ele mostrou que ele tinha muitas qualidades, principalmente na área militar. Então, militarmente, ele tinha, né? Ele era muito um bom rei nessa área. Porém, ele falhou como rei. Ele falhou como rei porque ele não se comprometeu com Deus. Exatamente aquilo que mais precisava, né? Um bom rei que levasse o povo para Deus, beleza. Mas um mau rei. Então, Saul, qual era o problema de Saul? Saul era arrogante, ele às vezes ele achava que por ser rei podia fazer o que quisesse, se colocou no lugar dos sacerdotes muitas vezes, infringindo as leis de Moisés, né? Então ele era arrogante e ele era desobediente. Ele tinha um padrão de comportamento de repetidas desobediências. Então, nós vemos, isso realmente foi muito sério, desagradou muito a Deus. E olha aqui, olha só, olha só o que aconteceu. E eu vou ler aqui esse trechinho, tá? Em o primeiro livro de Samuel, no capítulo 15, tá certo? E eu vou ler aqui no versículo 22. Olha só. Samuel dizendo, né, assim, as palavras de Deus para ele. Acaso o Senhor se compraz tanto nos holocaustos e sacrifícios, como na obediência à sua voz? A obediência é melhor que o sacrifício, e a submissão vale mais que a gordura dos carneiros. A rebelião é tão culpável quanto a superstição. A desobediência é como o pecado de idolatria. Olha só, que coisa séria. A desobediência é como o pecado de idolatria. E aí ele termina dizendo: pois que rejeitastes a palavra do Senhor, também ele te rejeita e te despoja da realeza.
Então, a dinastia de Saul não vingou, porque ele não foi agradável a Deus, né? Por causa dessa desobediência, o filho dele não sobe ao trono, né? Então, mas ainda assim, Saul reinou, Deus não tirou ele, ele continuou reinando, ele reinou por 40 anos, né? Ainda assim. E logo depois que Saul foi rejeitado por Deus, né? Sem que Saul soubesse, Samuel é instruído por Deus para ungir o próximo rei, né? E esse que foi Davi. Então, a escolha de Davi mostra como Deus vai além das aparências, tá certo? A Bíblia diz que Saul era de alta estatura, de bela aparência, né? Mas ele mostrou-se desagradável a Deus e a sua dinastia foi rejeitada, né? Davi também era belo. A Bíblia diz que ele também era um homem bonito, né? Mas ele foi escolhido e foi agradável a Deus. Não porque era belo, mas porque tinha beleza interior, beleza no coração, né? Então não é a beleza exterior que conta nas escolhas de Deus. Tanto faz, pode ser belo, pode não ser, mas é a beleza interior, a beleza do coração. Então, Davi, ele tinha um coração em Deus. Ele tinha um coração em Deus, e isso foi interessante porque ele era o mais novo de 8 irmãos. Samuel foi instruído para ir até a casa de Jessé, da tribo de Judá, que morava em Belém, né? Belém de Judá. E aí ele foi vendo os irmãos, os mais velhos, e Deus dizia para ele, né, não é esse não, não é esse não, não é esse não. Todos os irmãos, e ele era o caçulinha, o número 8, né, dos filhos. E depois de rejeitar todos os irmãos mais velhos, né, Samuel diz, não tem mais ninguém? Ah, tem, mas é o pequeno, o pastor está pastoreando. Não, manda trazer. Quando ele vê Davi, que era um meninotezinho, um rapazinho jovem, aí ele diz, é esse. E aí é, ele unge, ele unge Davi e nesse momento que Samuel unge Davi, Davi fica cheio da graça de Deus, né? Significando um derramamento do Espírito Santo. E o Espírito Santo se faz presente na vida de Davi. Davi foi muito abençoado, muito agraciado por Deus, né? Porque ele tinha essa abertura de coração. E especificamente nesse momento da unção, ele recebeu essa porção, né, de graças e de bênçãos, né? Enquanto isso, Saul foi se tornando uma pessoa muito atormentada, né? Não fica claro na Bíblia, né, se esse tormento que ele tinha era de natureza psicológica ou se era alguma coisa espiritual, né? A gente não sabe, mas o comportamento dele é descrito como um comportamento muito instável, cheio de altos e baixos, com obsessões, com paranoias. Era bem estranho o comportamento de Saul, né? Então, o primeiro encontro de Davi com Saul foi naquela história que vocês conhecem, a história de Golias, né? Davi e Golias. É muito difícil vocês não conhecerem. Então, eu vou passar só pelas partes mais importantes, né? Um dia, Davi foi ainda jovenzinho, menininho, não criança, mas talvez um adolescentezinho. Ele foi enviado pelo pai dele para o acampamento militar para levar provisões para os irmãos mais velhos que estavam lá a serviço de Saul, né? E quando ele chegou lá, ele viu Golias intimidando os israelitas. Ele ficou muito incomodado. Davi ficou muito incomodado vendo a arrogância de Golias e vendo a covardice e o medo, né, dos guerreiros de Israel. E aí ele foi pedir ao rei permissão para enfrentar Golias, né? E ele queria ir mesmo. E vocês sabem que no final da história ele venceu Golias usando apenas uma funda, né? O que é uma funda? É uma tiradeira, tá? Uma pedra, rodava, 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 e jogava aquela pedra, e ele ia fazer isso, ele tinha esse costume de fazer, defendendo o rebanho dele de animais ferozes, a pedra foi
e bem na fronte de Golias, e Golias morreu, né? Ele conseguiu, ele venceu Golias. Esse combate é muito interessante. O que a gente vê? De um lado, Golias, um homem muito forte, muito alto, muito valente, guerreiro experimentado, né? E do outro lado, um jovenzinho franzino, músico, pastor, né? Praticamente desarmado. Então, o que é que isso nos mostra? Esse combate entre Davi e Golias representa a luta entre a força humana e a fé e confiança em Deus. Em quem está a sua confiança? Davi, desde muito cedo, aprendeu que não era na força humana, era em Deus. A nossa força está em Deus. Ele se torna músico, compositor, ele compõe salmos, e aqui no Salmo 19, né, no versículo 8 e 9, ele expressa isso muito bem. Esse aqui é um salmo de Davi, e ele diz assim: uns põe sua força nos carros, outros nos cavalos. Nós, porém, atemos no nome do Senhor, nosso Deus. Eles fraquejaram e foram vencidos, mas nós de pé continuamos firmes. Né? Então ele tinha uma confiança muito grande em Deus. É, Davi é fantástico assim nesse ponto, né? E ele deixa essa experiência por escrito para nós, né, da vida dele. Então depois disso, Davi passou a frequentar a corte de Saul. Saul era rei, Davi era ungido, mas caladinho, né? Então quando Saul tinha aquelas crises dele, né, Davi acalmava Saul tocando a harpa, cantando, tocando, e Saul se acalmava. Logo depois ficava de novo agitado com esses altos e baixos, né? Então, Davi, lá na corte, ele era muito querido. Ele tornou-se amigo de Jonatas. Jonatas era o filho de Saul, né? Ele tornou-se muito amigo de Jonas, e mais adiante nós vamos ver que ele vai acabar casando com Micol, que era filha de Saul, né? Então, o coitado do Saul, ele terminou seus dias consumido de inveja, de ódio, de paranoia. Ele suspeitava que Davi seria seu sucessor e ficou obcecado em perseguir e matar Davi. Então, durante muitos anos, ele perseguiu Davi e Davi viveu muito tempo como fugitivo, tá certo? Então, foi muito difícil. Davi sofreu muitas perseguições. Nessa época, antes de subir ao trono, né, perseguições de Saul, e depois da morte de Saul, ele enfrentou também muitos conflitos, né, brigas pelo poder. No final, isso mais no começo, no final, Davi conseguiu estabelecer a paz, mas nesse começo foi difícil. E isso nos leva a refletir que os escolhidos de Deus não estão livres de serem perseguidos. Eu, você, qualquer pessoa de Deus não está livre de ser perseguido, né? Mas se a gente olhar para Davi, a gente vai receber uma inspiração muito interessante. O que é mais admirável, Davi foi muito perseguido, tá? Mas o que é mais admirável é que Davi se mantinha sereno. Ele nunca entrou na briga pelo poder. Ele tinha um entendimento que Deus conduzia todas as coisas. Ele confiava em Deus, e aí, porque ele confiava em Deus, ele ficava em paz, ele ficava sereno, né? Então, nas perseguições, a serenidade de saber e de acreditar que Deus cuida de tudo. É. Gente, o fim de Saul foi muito triste, foi trágico. Ele e quase todos os seus filhos perderam a vida numa derrota, uma derrota contra os filisteus. E Davi chorou a morte de Saul e do seu filho Jonatas, né? Jonatas e Davi, como eu disse, eles eram muito amigos. Jonatas seria o herdeiro de Saul, mas ele teve uma graça de Deus especial, ele teve uma abertura de coração para entender e aceitar que Deus queria que Davi fosse o rei.
Então, ele não brigou, ele foi um dos que não brigou por poder, ele que seria o herdeiro, né? E aí ele fez aliança com Davi. E depois que ele morreu, Davi honrou essa aliança e protegeu o filho de Jonatas, mesmo correndo os riscos do filho de Jonatas querer dar um golpe, querer tomar poder, ele ainda assim honrou a aliança e protegeu o filho de Jonatas que sobreviveu, né? Que era um sobrevivente. Então, Davi começou a reinar no ano 1010 antes de Cristo, e ele reinou por 40 anos até o ano 970 antes de Cristo. Olha só como o tempo está passando, a história está caminhando, né? O reinado de Davi se situa assim temporalmente na linha do tempo. Ele se situa bem entre Abraão e Jesus. Então nós temos aqui na linha do tempo Abraão, Jesus, né? Nesses dois, estou colocando aqui dois pontos, duas marcas, e no meio deles dois está o rei Davi, né? Então, Saul foi um rei de transição. Ele era meio juiz, meio rei. Então, quando sobe Davi, foi Davi quem consolidou a monarquia, né? Então ele fez um reinado admirável. Ele tinha talento político, ele tinha talento militar, ele foi um rei fantástico nesse ponto, né? Ele conquistou muitos povos, muitas nações, muitas cidades, mas ele foi também abençoado por Deus, por sua fidelidade, por sua obediência, e ele exerceu para o povo uma forte liderança espiritual também. Ele não permitia idolatria no reino, né? Então, ele era realmente, além de ser um líder político e militar, ele era, acima de tudo, um líder espiritual, tá certo? Ele tinha essa qualidade fantástica, né? Então, ele é uma pessoa impressionante, fiel a Deus, ele não confia em si mesmo, confia antes em Deus, né? Ele era um homem de fé, um homem de oração, ele consultava o Senhor antes de tomar decisões e ele era misericordioso com o povo, né? Ele tinha uma alma de pastor, né? Ele era pastor, então ele tinha uma alma de pastor que se arrisca para proteger as ovelhas. Então, como pastor, ele é uma pré-figura de Cristo, que é o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas, né? E Davi se torna um modelo de rei. E como rei, ele também é prefigura de Cristo, que é o nosso Cristo Rei. Davi conseguiu reunir todas as tribos, ele estabeleceu paz com as outras nações e ele construiu uma capital para o reino, Jerusalém. Então, Jerusalém, gente, tem um significado histórico muito interessante, tá? Na época de Abraão, era o local onde vivia o sacerdote Melquisedeque, que era o rei de Salém. Então, tudo indica, né, que a palavra Salém seja uma abreviatura de Jerusalém, né? Então, a Jerusalém também ficou conhecida na Bíblia como Sião. Por quê? Porque tinha um monte, o Monte Sião, e nesse monte Davi construiu o seu palácio, o palácio real, o palácio a sua residência. Daí Jerusalém também era conhecida como a cidade de Davi. Mais adiante nós vamos ver que vai ser construído o Templo de Jerusalém no monte que muito provavelmente acreditamos, né, acredita-se que que era o Monte Moriá, que foi onde Abraão subiu com Isaac e teve a ponto de sacrificar o seu filho, mas que Deus, né, na última hora Deus não deixou. Isso nós já vimos em aulas passadas. Então Jerusalém é uma cidade muito antiga, né, com uma história muito rica, tá certo? E ela percorre toda a história da salvação. Ela vem lá, ela é citada pela primeira vez lá em Abraão. E ela vai percorrer toda a história e nós vamos ver ela citada no Apocalipse, porque ela é pré-figura da Jerusalém celestial, né? Então, assim como os judeus faziam peregrinação a Jerusalém,
Essa nossa vida aqui na Terra é uma peregrinação em direção a Jerusalém celeste. Então, Jerusalém é uma cidade para a gente manter o olho nela, observar o que está acontecendo em Jerusalém, porque ela tem muitos significados e ela está entranhada, né, na história da salvação. Então, Davi queria que Jerusalém fosse também a capital espiritual do reino. Então, por isso, ele construiu uma tenda para ser um tabernáculo, porque ele queria trazer a arca da aliança para Jerusalém, né? Desde que a arca chegou na Terra Prometida, ela passou por vários lugares. Teve uma época que ela foi até roubada, levada pelos filisteus. Ela esteve em vários lugares, a gente viu no início da aula de hoje que por um tempo ela estava em Siló, foi lá nesse local, nessa cidade em Siló, que Samuel foi criado pelo sacerdote ali, né? Mas aqui nessa época, quando Davi está refletindo sobre isso, já fazia 20 anos, né, já fazia cerca de 20 anos que a arca tinha sido transportada e estava num local chamado Cariatiarim, né? Então, assim, no segundo livro de Samuel, no capítulo 6, se vocês forem lá, vocês vão ver como foi o transporte da arca de Cariatiarim para Jerusalém, né? Então, como eu disse, Davi construiu um tabernáculo, uma tenda, para trazer a arca para que Jerusalém fosse a capital não só política, mas também espiritual de todo o reino. E aí vocês vão ver uma coisa muito interessante. Presta atenção. Durante o cortejo, trazendo a arca, com danças, com músicas, com sacrifícios, né? De vez em quando parava, fazia sacrifícios, orações, o povo todo vinha acompanhando, e nisso Davi dançava livremente. Despojado das vestes de rei, ele dançava no meio do povo e louvava a Deus com coração livre, né? Louvava a Deus. O coração dele estava em Deus. E por isso ele dançava e louvava no meio do povo, para a glória de Deus. Ele não tinha preocupação com o que os outros iam pensar, o que os outros iam dizer. Por quê? Porque ele dançava para Deus. Aí acontece que a sua esposa, Micol, que era filha de Saul, que casou com ele, ela viu a cena pela janela. E quando ela viu Davi no meio do povo dançando, ela desprezou Davi, tá certo? E Davi responde com uma nobreza fantástica. E eu preciso ler para você essa passagem, tá certo? É uma passagem muito interessante. Ela está aqui em 2 Samuel, capítulo 6. Nós vamos ver no versículo 20, eu vou ler o versículo 20 e depois vou ler do 21 até o 23, tá certo? Então, voltando Davi, depois do cortejo, voltando Davi para abençoar a família, Micol, filha de Saul, veio-lhe ao encontro e disse-lhe: Como se distinguiu hoje o rei de Israel, dando-se em espetáculo às servas de seus servos e descobrindo-se sem pudor como qualquer um do povo. Ela falou isso com palavras de desprezo, né? E Davi respondeu: Foi diante do Senhor que dancei, replicou Davi. Diante do Senhor que me escolheu e me preferiu a teu pai e a toda a tua família, para fazer-me o chefe de seu povo de Israel. Foi diante do Senhor que dancei. E me abaixarei ainda mais, e me aviltarei aos seus olhos, mas serei honrado pelas escravas de que falaste. E aí o próximo versículo diz assim: E Micol, filha de Saul, não teve mais filhos até o dia de sua morte. Então esse era Davi, né? Corajoso, valente, humilde, misericordioso, fiel, cheio de louvor a Deus. Ele era um modelo de louvor a Deus, né? O capítulo 25 do 1 Samuel
conta a morte de Samuel, né? Eu voltei para trás um pouquinho só para citar aonde é que está narrada a morte de Samuel. E aí, esse profeta muito querido, muito admirado por todos, com a morte dele surge, levanta-se, né? Deus entrega um novo profeta para aconselhar Davi. É o profeta Natã, também um profeta muito de Deus, né? Então, como eu disse, Davi construiu um palácio real lá no Monte Sião, e um dia estava lá o tabernáculo, né? Lá próximo estava o tabernáculo. E ele um dia lamentou, né, que a Arca da Aliança estivesse numa tenda, enquanto ele estava num palácio real. E ele não achou certo aquilo, né? Ele queria construir uma casa para Deus também, no significado assim, construir um templo, né, para colocar a arca. E ele estava com esse desejo no coração. Deus falou para o profeta Natã, Natã foi até ele e profetizou que Deus, que sim, Davi queria dar uma casa, né, para Deus, mas é Deus que vai dar para Davi uma casa. E aqui, casa no sentido de dinastia, né? Porque a palavra casa também é usada no sentido de dinastia, tá certo? E que é a descendência de Davi, não ele, mas a sua descendência, é que vai construir um templo, né? Isso foi a profecia que Natan trouxe. E essa profecia, ela está aqui, e eu vou ler para vocês, porque ela é muito importante. Aqui, nessa profecia, nessas palavras de Natan, está a aliança que Deus faz com Davi, né? E essa profecia de Natã, ela tem sentido duplo, tá certo? Primeiro é Salomão, filho de Davi, quem vai construir o templo de Jerusalém. E segundo é Jesus, o Messias, da linhagem de Davi, descendente de Davi também, é ele quem vai inaugurar o reino dos céus, esse reino que será eterno. Quer ver? Olha só aqui essas palavras, né? Elas são importantes. Isso é Natã falando o que é que Deus anuncia. Ele diz: quando chegar, se dirigindo a Davi, né? Quando chegar o fim de teus dias e repousares com os teus pais, então suscitarei depois de ti a tua posteridade, aquela que sairá de tuas entranhas, e firmarei o seu reino. Ele me construirá um templo, e firmarei para sempre o trono real. Eu serei para ele um pai, e ele será para mim um filho. Então, isso aqui é uma aliança que Deus está fazendo. Deus está fazendo promessas para Davi, fazendo essa aliança, tá certo? Eu quero falar para vocês assim esses elementos dessa aliança que são muito, muito importantes. Mas vamos ver, Salomão, ele cumpre essa promessa em parte, porque ele é descendente de Davi e ele constrói o templo. Mas é Cristo que vai cumprir essa promessa de maneira plena, perfeita. Vou já explicar por quê, né? E é aqui, gente, que nasce o messianismo, né? É aqui que nasce essa espera, essa dos judeus, eles passam a esperar por esse ungido descendente de Davi que vai reinar para sempre, né? Então, é aqui que nasce o messianismo, que é a espera, né, dessa pessoa, desse rei que vai trazer paz perene e que vai reinar para sempre. Olha só, não é? Então, vamos só ver aqui os detalhes dessa aliança, os elementos, né? Essa aliança, gente, de Deus com Davi, ela é a última do Antigo Testamento e ela é a maior de todas, né? É o ponto alto. Esse é o ponto alto do Antigo Testamento, que são essas promessas messiânicas, tá certo? As alianças anteriores
Nós vimos várias alianças até agora. Nós vimos a aliança com Adão, Deus fazendo aliança com Noé, com Abraão, com Moisés. Mas todas essas alianças anteriores, elas são como que colocando os fundamentos, preparando o caminho para essa aliança, né, que contém as profecias messiânicas, que é o ponto alto do Antigo Testamento. Tá certo? Então, a gente vê aqui nessas palavras de Natan alguns elementos interessantes. Primeiro, uma dinastia para sempre, né? Que ele fala, firmarei para sempre o seu trono real. Então, essa dinastia começa no reino de Davi, vai para os seus descendentes, e ela se estende, Jesus é descendente de Davi, e ela se estende através de Jesus para a eternidade, que é o reino de Deus, que é inaugurado por Jesus, um reino que jamais terá fim. Então, essa promessa, ela é plena, perfeita em Jesus Cristo, né? E ele diz que será que é a posteridade que vai construir, né, o, o templo, né? Construirá um templo. Olha, ele ele me construirá um templo. Então, Salomão, né? É porque o templo é o sinal da aliança. Esse templo é o sinal da aliança, tá certo? E Salomão, de fato, vai construir esse templo magnífico, né? Mas a plenitude dessa promessa, ela só vai se cumprir no próprio Cristo. O templo de Salomão é uma prefigura do corpo de Cristo, porque Cristo é que é o verdadeiro templo. Aqui, olha só, ele mesmo diz, é Jesus mesmo que diz que ele é o templo. Aqui no Evangelho de São João, no capítulo 2, do versículo de 18 a 21, nós vemos os judeus perguntando a Jesus com que autoridade, né? Como é isso? Como é que ele estava fazendo, expulsando os vendilhões do templo, né? E Jesus diz assim, que ele queria um sinal de que ele tinha autoridade para fazer isso. E Jesus diz assim: destruí vós este templo, e eu o reerguerei em 3 dias. Jesus ficou 3 dias, né, para ressuscitar. Aí, no túmulo. E aí ele diz: os judeus replicaram: em 46 anos foi edificado este templo, e tu has de levantá-lo em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo, né? Ele falava do templo. Depois que ressurgiu dos mortos, os seus discípulos lembraram-se destas palavras e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Então, é o próprio Jesus que diz que o corpo dele é o templo. Agora vamos entender isso. O que é o templo? O que é que era o templo para o povo de Israel? Né? O templo é o local onde Deus habita. Lá estava a Arca da Aliança. É o local de encontro com Deus, é onde você vai para se encontrar com Deus. Essa é a missão do Templo de Pedra. A missão do Templo de Pedra é ser esse local privilegiado, né, onde Deus habita. Ora, com a encarnação, Deus se fez carne e habitou entre nós. Habitou aonde? Na humanidade de Jesus, no corpo de Jesus, né? Então, a partir de agora, quem quiser se encontrar com Deus é em Jesus, tá? E Jesus passa a ser o local de encontro com Deus, porque quem quer ir ao Pai, passa por Jesus, né? Quem vê Jesus vê o Pai, né? Então o templo é uma prefigura de Jesus, do seu corpo, mas também é uma prefigura da igreja. Por quê? Porque a igreja é o corpo místico de Jesus. É o corpo místico de Cristo. É na igreja que nós encontramos o Jesus eucarístico. Jesus eucarístico é o corpo verdadeiro de Cristo, né?
que está sempre presente entre nós eucaristicamente, né? O verdadeiro corpo dele. Então, na igreja, nós encontramos Jesus, e em Jesus nós encontramos o Pai, né? O templo de pedra cumpriu sua missão no Antigo Testamento. Aí a gente vê, não na palavra de Deus, mas na história, que no ano 70, não muito depois que Jesus subiu aos céus, o templo de Jerusalém, né, o segundo templo, ele foi totalmente destruído pelos romanos. E qual é o significado teológico desse evento? Pouco depois de Jesus cumprir sua missão, né? Isso significa que o templo de pedra já cumpriu sua missão, né? O seu tempo passou, não é mais necessário. Por quê? Porque o verdadeiro templo agora é Jesus e sua igreja. Hoje em dia se fala muito da reconstrução do templo de Jerusalém. Esse é um capítulo da história que nós vamos ainda deixar em aberto por agora. Ele tem muitas especulações, né, a respeito disso, e não cabe entrar aqui nesses detalhes. Quem sabe numa outra aula a gente vai voltar a falar sobre esse desejo, né, essa coisa de querer reconstruir o templo de Jerusalém. A gente vai tentar fazer algum sentido disso. Mas então, vamos voltar aqui. Deus, falando por Natan, ele disse, deixamos voltar aqui, que nós estamos falando da aliança, tá certo? Então ele diz assim, que a descendência de Davi, né, ele fala: eu serei para ele um pai, e ele será para mim um filho. Então aqui nós vemos Deus prometendo uma adoção filial da descendência de Davi. Então, Deus promete que Salomão e seus descendentes serão tipo filhos adotivos de Deus, ou seja, Deus vai tratá-los como a filhos, numa relação especial, amorosa, uma relação de pai e filho. É isso que Deus está prometendo aqui a Davi, né, nos termos dessa aliança. Por isso, né, havia há o entendimento que o Messias seria filho de Deus. E a gente vê na Bíblia muitas vezes o filho do homem é o Messias, porque Deus prometeu essa adoção, né, de ser como o Pai, no sentido de ser especialmente abençoado por Deus. É isso que os judeus ainda esperam por esse Messias da linhagem de Davi, abençoado por Deus, né? Acontece que em tudo, em todas as promessas, quando elas se cumprem em Jesus, elas se cumprem sempre de uma forma plena, perfeita. E aqui isso os judeus não conseguiram antecipar, né? Aqui Jesus não é filho adotivo, Jesus é verdadeiramente o filho de Deus, né? Eles não conseguiram antecipar e até hoje não conseguem entender. Então, mas nós vemos que em tudo, em Jesus, tudo é levado à perfeição. Tudo é levado à perfeição. Se é o templo perfeito. Se é filho, é o filho perfeito, o verdadeiro filho de Deus. Tudo em Jesus é perfeito. E finalmente a gente vê que essas promessas que Deus faz a Davi, elas não são promessas com condições, é uma promessa incondicional, ela jamais passará, jamais poderá quebrada. Ela foi selada com o sangue divino, ela tem valor eterno, é uma aliança perfeita que nunca poderá ser quebrada, tá certo? Então, Deus fez aliança com Davi, uma coisa maravilhosa. Davi foi esse rei exemplar, que eu já falei, várias qualidades que ele tinha. Mas, gente, Davi era um ser humano e ele não era perfeito. Só Jesus é um rei perfeito, sem pecado. Davi pecou. Ele cometeu uma cascata de pecados e foram pecados terríveis, né? Ele se encantou de uma mulher chamada Betsabé.
ele tinha várias mulheres, né? Mas ele tinha que se encantar na Betsabé. Essa mulher era casada, ela era casada com um homem chamado Urias, e o marido dela, Urias, era um estrangeiro que lutava no exército de Israel. Então, Davi, apesar de ter muitas mulheres e tudo, ele desejou Betsabé e mandou trazê-la até ele. Aí ele já cometeu o primeiro pecado contra os 10 mandamentos. Ele desejou a mulher do próximo. Mas não só isso, ele dormiu com ela. Cometeu o segundo pecado contra os 10 mandamentos, cometeu adultério, né? E ela ficou grávida. E aí ele mandou chamar Urias, para Urias ir para casa, para encobrir, né, essa gravidez. Só que Urias era uma pessoa muito digna, muito nobre, e em solidariedade aos companheiros dele que estavam lá na labuta, ele não entrou em casa, ele dormiu na soleira da casa dele, da porta da casa dele, mas não entrou. E aí, Davi tentou de todo jeito, mas não deu certo. Ele mandou Urias de volta, né, para a batalha e mandou com uma mensagem para o general: coloca Urias logo na frente de batalha, naquele lugar onde a chance dele morrer era muito grande. E de fato, Urias morreu em combate, né? E aí Davi cometeu o terceiro pecado contra os 10 mandamentos, ele matou um inocente, né? Ele cometeu 3 pecados contra os 10 mandamentos. E, para completar, ele ainda se faz de bonzinho, acolhendo na sua casa a pobre viúva, né? Então, foi uma cascata mesmo de pecados, uma coisa levando a outra, levando a outra e levando a outra. E aí, Natã, né, inspirado por Deus, foi até Davi. Isso está no segundo livro de Samuel, tá? No capítulo 12, nos versículos de 1 a 14. Natan chega e diz assim, e Davi queria julgar aquela situação, né? Ele, como rei, queria julgar aquela situação. Natan chega e diz: olha, tinha 2 homens, é, um pobrezinho tem uma ovelhinha, só tem uma, e é muito apegado, gosta muito da ovelhinha. E tem o outro, um homem rico, que tem muitas ovelhas, né? Mas ele, esse homem rico, acabou se apropriando da ovelhinha do pobre. Quando o Davi ouviu isso, ficou logo indignado, né? E já queria fazer justiça. Não, isso está errado, não pode ser. Ficou indignado. E Natan então diz: esse homem és tu. Nossa, na hora que Natan diz isso, Davi cai, né? Ele tomou consciência imediatamente do pecado dele e ele se arrependeu amargamente, né? Foi nessa hora, não nessa hora, mas foi por conta deste evento que ele compôs o Salmo 50, que é conhecido como o Miserere, que é um salmo penitencial. Depois vocês deem uma olhada, abram aí, na Bíblia da Ave Maria, ele está como o Salmo 50, né? Que é um belíssimo salmo penitencial, um dos mais lidos, um dos mais conhecidos, né? Então, esse ponto mais baixo da biografia de Davi acabou se tornando um dos pontos mais altos pelo exemplo de arrependimento, de humilhação, né? Como ele reconheceu o seu pecado diante de Deus, né? E por conta disso nós acabamos ganhando o Salmo 50, que é belíssimo, é um presente que Deus nos dá, né? Agora, uma diferença muito importante entre Davi e outros reis, os anterior, o Saul anterior e os outros que virão depois dele, é que Davi nunca pecou por idolatria. Ele nunca se afastou de Deus. Nesse ponto, Davi é inigualável. Ele pecou porque caiu na tentação da fraqueza humana, né? Mas ele nunca praticou idolatria. E ele nunca permitiu que se praticasse idolatria no reino. Então, nesse ponto, ele é realmente inigualável. Nós vamos ver depois, alguns outros reis tentaram ser um pouquinho melhor, mas nenhum deles chegou aos pés de Davi. E Davi se arrepende
né, profundamente, e Deus perdoa. E Deus cumpre a sua promessa e vai manter a dinastia. A dinastia de Davi não vai acabar, né? Mas vai ter um castigo de purificação. Davi precisava ser purificado. Então, em primeiro lugar, esse filho que foi gerado, ele acaba morrendo. Davi sofre muito, mas fazia parte, né, da purificação dele, é a morte desse filho, que foi esse filho que foi gerado no adultério, né? E depois, né, a gente lê e vê com tristeza que o reinado de Davi é marcado de muitas tragédias dentro da família, né? A gente vê casos de incesto, depois a gente vai ver assassinatos entre irmãos, a gente vai ver golpe de Estado pelo próprio filho dele, Absalão, e Absalão que acaba morrendo tragicamente. Então, infelizmente, como ele pecou nessa área de família, ele acaba sendo purificado por esses sofrimentos, né, dentro da sua própria família. Mas olha, nós temos que ter muita certeza que Deus é justo e Deus é misericordioso. Davi pagou a penitência pelos seus pecados, né? Mas Deus perdoou. Como está escrito lá em Isaías, capítulo 1 de Isaías, no versículo 18, tem escrito assim: Se vossos pecados forem escarlates, tornar-se-ão brancos como a neve. E se forem vermelhos, como a púrpura, ficarão brancos como a lã. Então, sinal, Deus perdoou mesmo aquele pecado de Davi, ele pagou penitência e foi perdoado. E sinal, prova do perdão de Deus. Olha só, presta atenção. A prova que Deus perdoou Davi e lavou, limpou, passou a esponja, é que Deus escolheu Salomão como herdeiro do trono, né? Davi teve 17 filhos, com várias mulheres, e Salomão era o 10º. Ele estava na linha dos herdeiros, ele estava lá no final, né? Mas foi a Salomão que Deus escolheu, e Salomão, filho de quem? De Betsabé, justamente filho de Betsabé, essa mulher com quem Davi havia pecado. Essa escolha reflete o perdão de Deus, né? O grande perdão de Deus. Depois do arrependimento e da penitência, Deus nem sequer lembra mais do pecado de Davi, né? Então foi Salomão, filho de Betsabé, que sucedeu a Davi no trono. Davi consolidou a monarquia, tá? Como eu disse antes, mas é Salomão que vai consolidar ainda mais. Salomão eliminou todos os inimigos de Davi, expandiu as fronteiras, construiu o templo. De fato, ele acabou construindo o templo e reinou 40 anos, tá certo? O profeta Samuel, ele ungiu os 2 primeiros reis, Saul e Davi. O profeta Natã é quem vai ungir Salomão. Então, esse ritual do sacerdote ungindo, né, o rei, esse pequeno ritual com óleo, ele oficializava a entronização do rei. Né? Então, essa unção simboliza o derramamento do Espírito. E o ungido, ele recebe de Deus a graça para ir realizar a sua missão. Né? O ungido fica pronto. E ungido, gente, significa Messias, em hebraico, significa ungido, tá certo? Então, quando Jesus, olha, agora vamos ver um paralelo. Quando Jesus vai ao Rio Jordão, receber o batismo de João, ele recebe uma unção, tá certo? João Batista era levita, a Bíblia diz que ele era foi o último profeta do Antigo Testamento. Então, João Batista está assim, numa posição de autoridade espiritual semelhante à de Samuel e à de Natã. Né? Então, quando Jesus é batizado, o Evangelho descreve sinais visíveis da unção do Espírito Santo, né? Que aparece, o céu se abre e aparece uma pomba, as pessoas veem uma pomba. Então, tem uma manifestação, não com óleo, mas uma manifestação direta
do Espírito Santo ali em Jesus. E é a partir daquele momento, daquele evento, a gente vê isso, está bem claro no Evangelho, que Jesus começa a sua missão pública. Agora ele vai para a sua missão, tá certo? E qual era a missão de Jesus? Anunciar o reino de Deus, né? Então, Salomão assume, né? E pouco depois, 4 anos depois que ele assumiu o trono, ele começou a construção do templo. Depois que ele terminou a construção e tudo, Deus apareceu, né, se comunicou com Salomão, falou com Salomão, renovou as promessas e alertou a Salomão sobre a fidelidade aos mandamentos, a fidelidade à aliança. E prometeu que Deus faria tudo pelo povo se o povo fosse fiel. Mas, se o povo voltasse a cair na idolatria, na desobediência, até aquele templo poderia ser destruído, né? Mas Salomão concordou, né? E Deus ficou muito satisfeito com o empenho de Salomão e prometeu dar a Salomão o que ele quisesse. E Salomão pediu sabedoria. E aí eu vou ler para vocês aqui, é um versículo só, tá? Aqui. Como é que Salomão respondeu, né? Quando Deus disse: Você pode pedir o que eu quiser, peça que eu lhe dou. E aí ele disse assim: Dai, pois, ao vosso servo um coração sábio, capaz de julgar o vosso povo e de discernir entre o bem e o mal. Pois sem isso, quem poderia julgar o vosso povo, um povo tão numeroso? Então, Salomão pediu sabedoria. E Deus se agradou tanto do pedido, que se você continuar a ler nos próximos versículos, você vai ver dizendo que se agradou tanto, que aí vai conceder sabedoria, muita sabedoria, mas também vai dar riqueza, glória, vida longa. Tudo isso ele vai dar para Salomão, né? E a fama da sabedoria de Salomão se espalhou, tá certo? Ele tinha um prestígio mundial, era a fama dele de sabedoria, de riqueza, chegou longe. Tem até a Bíblia fala, né, da rainha de Sabá, que veio de longe, de terras distantes, visitar a corte de Salomão, né? Há quem diga que ela veio o que na época seria o Iêmen, que o Iêmen fica no sul da Península Arábica. Mas há quem diga também que não, ela foi da Etiópia. Na verdade, esses dois países, eles são praticamente vizinhos e tem apenas o Mar Vermelho no meio deles, né? Então, seja do Iêmen, ou seja na região onde é hoje é o Iêmen, ou seja na Etiópia, né? O fato é que ela veio de terras distantes, ela queria certamente fazer comércio, mas ela queria ver com os próprios olhos, né, confirmar com os próprios olhos essa essa fama de Salomão. E é interessante que ela constatou que era mais do que o que se dizia, né? E eu estou mencionando aqui a rainha de Sabá, porque aqui está se cumprindo, começando a se cumprir mais e mais essa promessa de Israel ser luz para as nações e as nações serem atraídas, né, por Israel, né, por esse povo escolhido, e depois mais ainda em Jesus, tá certo? Aí a gente vai ver lá em Mateus, no capítulo 12 de Mateus, versículo 41 e 42, Jesus lá, ele repreende os judeus que estavam vendo Jesus e não acolhiam Jesus, né? Eles queriam ver sinais, né? Pediram que Jesus fizesse sinais, fizesse milagres, né? Era só isso que eles queriam, mas eles não se convertiam, não abriam o coração para acolher o anúncio do Evangelho. Então, Jesus, assim, até cita, né? Ele fala de estrangeiros, ele fala dos ninivitas e da rainha de Sabá, que vieram de longe, eram estrangeiros,
mas tiveram docilidade no coração, né? E os judeus e os fariseus que estavam ali vendo, convivendo com Jesus, tinham o coração fechado, né? Então fica claro que a salvação não era somente para o povo escolhido, mas para toda a humanidade, né? Através do povo escolhido, através de Jesus, que faz parte desse povo. Então, aos poucos a gente vai vendo uma abertura para acolher estrangeiros que se convertem à fé, né? Então, por exemplo, o tabernáculo de Moisés, lá no deserto, ele foi construído apenas por hebreus. Já o templo, né, de Salomão, ele teve a contribuição, a participação de vários estrangeiros, né? A gente acabou de falar do estrangeiro que era casado com Betsabé, né? Os estrangeiros eram acolhidos. Deus abre os braços para os pagãos, os pecadores, as pessoas de outras religiões. Quem quer que aceite o anúncio da verdade, o verdadeiro anúncio do evangelho, né? Mas é preciso ter conversão. Não se trata de abraçar a pessoa com a bagagem dela e ficar por isso, tá certo? Não ficar por isso mesmo, não, não pode. Tem que ter um despojamento dos seus pecados. Davi se despojou, se arrependeu, se humilhou e se penitenciou pelos seus pecados. Então, todo pecador precisa passar por esse caminho também. Então, é acolhido? É, mas é preciso renunciar à idolatria, é preciso renunciar aos cultos pagãos, e isso, na nossa sociedade de hoje, pode ser interpretado de várias maneiras, né? Nós podemos ver isso até em shows de artistas que de alguma maneira direta ou indireta, estão levando o povo para praticamente cultos pagãos, idolátricos, satânicos, né? Então, por quê? Porque a idolatria sempre foi abominável a Deus, né? E isso nunca mudou. Essa abertura para acolher os estrangeiros, isso daí é da vontade de Deus, é um processo. Mas a idolatria, isso não. O sincretismo, isso não. A apostasia, isso não. Nada, a iniquidade, isso não. Nada disso mudou. Deus abomina todas essas coisas, né? Por quê? Porque não é possível você entrar no reino de Deus, viver no reino de Deus, carregando essas coisas sem conversão e sem mudança de vida. Tá certo? Muito bem. Então, agora vamos ver. Vejamos agora o que aconteceu com Salomão. Nossa, Salomão, gente, ele tinha muitas mulheres. A Bíblia diz que ele tinha 700 esposas e 300 concubinas, né? Eu acredito que seja um exagero isso aí, quando você soma 700 mais 300, dá 1.000. E 1.000 é um número muito usado para hipérbole. Então, eu digo assim, eu tentei isso aqui 1.000 vezes e não deu certo. Eu já falei com aquela pessoa 1.000 vezes e ela não me atende. Né? Então, o número 1.000, ele é sempre assim um número que significa muitas coisas, bem mais do que seria o razoável. Né? Então, isso quer dizer que Salomão tinha muitas mulheres. E muitas dessas mulheres de Salomão, a Bíblia deixa isso claro, eram estrangeiras. Até aí tudo bem. Está havendo uma abertura para os estrangeiros. Né? Nós acabamos de ver isso. O problema é que essas mulheres estrangeiras, elas nunca se converteram, elas nunca renunciaram às suas práticas pagãs, elas nunca se voltaram para o Deus verdadeiro, né? E aí, elas nunca, como elas nunca abandonaram essas práticas, elas insistiram com Salomão que permitisse, que construísse altares pagãos para elas. Davi nunca permitiu, né, idolatria no reino. Mas Salomão acaba cedendo para essas mulheres e ele constrói altares para cultos pagãos e com isso ele acaba também participando. Ele chegou ao ponto de acompanhá-las nos seus rituais pagãos e Salomão caiu na idolatria. Então, nessa hora, olha só que tristeza, né? Ele caiu na idolatria. Quando você vai lá no livro 1 Reis,
e você lê o capítulo 10 é a glória de Salomão. Magnífico. Quando você passa para o capítulo 11, a queda. Então, uma coisa, você está num momento lendo a glória dele, a sabedoria, a glória dele, e de repente você vê a queda, né? Que tristeza, gente, que tristeza. Então, o grande rei Salomão, cheio de sabedoria, caiu na idolatria. E nós vamos ver na próxima aula que isso foi as consequências terríveis desse pecado de Salomão. Mas isso vai ficar para a próxima aula, tá certo? Hoje eu quero terminar esse capítulo da história, que é, aliás, um capítulo muito triste, então eu quero terminar com uma história que é uma verdadeira pérola, né? Então vamos voltar um pouquinho para quando Salomão assumiu o trono, né? Bem na época que ele assumiu o trono, a gente vai aqui para o comecinho do livro dos Reis, né? Reis 1, tá certo? Então, Salomão mandou colocar um trono ao lado ao lado direito do seu trono, que era o trono para a rainha, tá certo? Aí vocês vão se perguntar assim, mas espera aí, qual rainha? Ele tinha 1000 mulheres. Qual é a mulher que vai ocupar esse trono? A briga que vai dar, né? Aí você, não, é a de maior prestígio. Qual é a de maior prestígio? É a filha do faraó, porque ele também era casado com a filha do faraó. Será que é a filha do faraó que vai ocupar esse trono? Também não foi a filha do faraó. Poxa, quem vai ocupar esse trono, né? Betsabé, né? Salomão colocou a sua mãe num trono ao seu lado direito, né, que era o trono da rainha mãe. Então, essa passagem, eu vou ler aqui para vocês essa passagem, vocês vão ver que coisa linda, certo? Isso foi uma coisa inédita, né? Uma coisa fantástica que foi Salomão que inaugurou isso da dinastia de Davi, né? Então vamos ver essa passagem que eu vou ler aqui, está no primeiro livro de Reis, no capítulo 2, versículos 19 a 20. Tá? Então pediram para Betsabé, o Adonai pediu para Betsabé interceder junto ao rei, né? Então, aí eu vou começar a ler. Betsabé foi, pois, ter com o rei para falar-lhe em favor de Adonias. Agora presta só atenção a essa parte. O rei levantou-se para ir-lhe ao encontro, fez-lhe uma profunda reverência e sentou-se no trono. Ou seja, até o rei faz reverência à rainha mãe. Mandou colocar um trono para a sua mãe e ela sentou-se à sua direita. Tenho um pequeno pedido a fazer-te, disse ela, não me recuses. Pede, minha mãe, respondeu o rei, porque nada te recusarei. Né? Então, aqui, a rainha mãe, ela tinha coroa, ela tinha um cargo oficial, ela era a conselheira mais confiável do rei, ela era advogada do povo, e diante dela até o rei fazia reverência, né? Então aqui está muito claro, vocês já devem ter percebido, que Betsabé aqui é uma pré-figura de Maria. Assim como Salomão, Jesus acolhe os pedidos da sua mãe, essa mãe que ele fez rainha do céu e da terra, né? E nós podemos ter total confiança que a rainha celestial está sempre pronta para interceder por nós junto a seu filho Jesus, né? E é aqui que eu termino o capítulo da história, mas se vocês me permitirem, eu vou continuar mais alguns minutinhos, porque eu gostaria de apresentar para vocês os livros sapienciais, tá certo? Então, o Antigo Testamento, ele se divide em 4 partes. Tem outras maneiras de dividir, né? Mas essa é uma delas. Uma das partes, são 4. Um é o Pentateuco, que é a lei, né?
que nós vimos de maneira bastante extensiva, desde o Gênesis, os 5 primeiros livros da Bíblia, né? A outra parte do Antigo Testamento são os livros históricos, que são esses que nós estamos usando agora para continuar contando a história, tá certo? A terceira parte são os livros dos profetas. São 4 grandes profetas e 12 menores profetas. Não é menor de valor, mas é menor porque o livro é pequeno, tá certo? E nós vamos falar sobre os profetas na próxima aula, porque tem a ver, né? Agora, a quarta parte são os livros sapienciais, né? E esses têm a ver que a gente fale hoje, né? Quais são os livros sapienciais? São 7. Na sequência que eles estão na Bíblia, eles são Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos, Sabedoria e Eclesiástico. São 7, né? São cantos, são poesias, são contos narrados em forma de poema, são provérbios, são ditos, né? Cada um desses livros tem uma característica própria, mas basicamente o objetivo desses livros é oferecer conselhos práticos para uma vida reta, para uma vida em Deus. E interessante é que o pano de fundo deles, né, é uma teologia baseada nas promessas messiânicas. Então, está entranhado nesses livros sapienciais, né, as promessas messiânicas. Então, por que tem a ver a gente falar dos livros sapienciais hoje? Porque Davi era músico e compositor, Salomão era poeta, os dois tinham essa veia artista, né? E parte desses livros que eu acabei de citar foram escritos por eles, tá certo? E a outra parte que não foi escrita por eles foram escritas por pessoas inspiradas, né, por eles durante o tempo da monarquia, tá certo? Então, rapidinho, para que não fique muito longa essa aula, eu vou só rapidinho dar uma ideia para vocês de cada um desses livros. Então, Jó. Jó é um drama, né? É contado em forma de poesia e ela contém diálogos entre Jó e os seus amigos. Quais são os temas? O livro de Jó aborda temas como o sentido do sofrimento, fé, submissão à vontade de Deus. O autor de Jó é desconhecido, mas ele provavelmente foi escrito na época de Salomão, né? Os salmos são 150 salmos que são cantos religiosos que eram usados na liturgia do templo, na liturgia, nas orações, nos sacrifícios, né, na celebração das festas. Então, eles eram cantados nas peregrinações, nas festas religiosas, orações públicas, orações privadas, né, são muito usados hoje pela Igreja Católica. Toda missa tem um salmo. A liturgia das horas é toda composta, quase toda de salmos, né? E tem muitas orações que nós fazemos que é baseadas nos salmos. Então, Davi, a gente sabe, porque ele mesmo assinou alguns, né? Davi é o autor de pelo menos 73 desses 150 salmos. E Davi é associado a todo o livro porque os outros autores são ligados a Davi, de forma direta ou indireta, são ligados a Davi, né? Eles são claramente, os salmos, né? Eles têm claramente essa teologia de fundo que eu acabei de falar, né? Da aliança de Deus com Davi, as promessas messiânicas, está sempre lá de uma maneira implícita e às vezes explícita, né? Os salmos têm vários tipos de salmos, tem vários temas. Tem os salmos penitenciais, tem salmo de ação de graças, de louvor, de lamentação, de súplicas, de orações messiânicas, tem vários tipos de salmo. Aí, nesse ponto, eles podem ser bem diferentes, tá certo? Mas é uma riqueza os salmos, tenho certeza que vocês já leram vários salmos na vida de vocês. Os provérbios. Provérbios é um livro que é atribuído a Salomão, né? Mas pode ter sido também completado por outros autores no nome dele. Não,
Ele não tem, os provérbios, eles não têm uma estrutura muito bem organizada, é uma coleção de conselhos, de lições de vida, e tem vários tópicos diversos, tá certo? Mas um dos tópicos importantes nesse livro é a questão do temor de Deus como princípio da sabedoria, né? É um conceito que Salomão entendia muito bem, ele que era cheio de sabedoria, né? Então, é muito provável que ele tenha escrito pelo menos uma grande parte desse livro. Então, durante o livro, a gente vê um contraste entre o homem sábio e o homem insensato, né? É uma temática assim, bem importante que faz parte dessa época, né? Que começou e ficou muito, muito importante nessa época. O livro termina no capítulo 31, versículos de 10 a 31, com o elogio famosíssimo, esse trecho, é o elogio da mulher virtuosa. Depois vocês abram e dão uma olhada. É o capítulo 31 de Provérbios, versículos de 10 a 31. Eclesiastes, né? Esse pode ter escrito pelo próprio Salomão também, e como eu disse, com a contribuição de outros autores. E o tema principal do Eclesiastes é a busca do sentido da vida, o mistério do sofrimento, né? Ele tem algumas passagens que vão se equilibrando, passagens de pessimismo com passagens de fé, e assim você vai lendo e vai se equilibrando. Mas o ponto central desse livro é que tudo na vida é vaidade. Tudo passa, tudo é vaidade, exceto o temor de Deus, que é o temor de ofender a Deus. Essa é a principal temática do livro Eclesiastes, né? Aí vem o Cântico dos Cânticos, esse é o meu favorito, posso dizer, né? O Cântico dos Cantos, esse sim, é atribuído a Salomão. Salomão mesmo provavelmente escreveu esse livro, que é uma coleção de poesias românticas, né? Em forma de diálogo entre dois amantes. Algumas pessoas têm dificuldade de entender como é que esse livro faz parte da Bíblia, porque ele tem essas passagens que parecem assim muito sensual. Mas aí, para entender, é preciso buscar o sentido mais profundo. Primeiro, né, é uma exaltação ao matrimônio, né, que a beleza de um homem e de uma mulher que se amam, esse amor, né, que como você vê, o matrimônio foi o primeiro sacramento lá, Adão e Eva, que Deus criou para eles se amarem. Então, isso é uma coisa muito querida de Deus, né? E hoje em dia, o amor entre um homem e uma mulher é uma coisa distorcida, fora do sacramento, né? Mas ele é em si, na sua essência, uma coisa bela e agradável a Deus, tá certo? Agora, em segundo lugar, um sentido ainda mais profundo desse livro é que esse amor, ele representa o amor de Deus por seu povo. E não só pelo seu povo, mas por nós. E Deus aqui, ele é como um homem apaixonado, capaz de fazer tudo pelo seu povo. E eu gosto de ler esse livro imaginando assim, Deus apaixonado por mim, porque esse livro é como uma declaração de amor, um amor apaixonado de Deus pela nossa alma, a alma de cada um de nós. É assim que Deus olha para nós, como um homem apaixonado, né? Então, eu aconselho vocês a lerem esse livro, acolhendo as palavras desse livro como uma declaração de amor de Deus por você, né? Aí tem o livro do Eclesiástico, o livro do Eclesiástico, não confundir com o Eclesiastes, são dois livros diferentes, né? Ele é um livro que é muito usado para a instrução moral. Ele começa com um louvor à sabedoria, ele contém vários conselhos de ordem moral, e nesse sentido ele é parecido com Provérbios, mas ele se torna diferente numa parte que ele contém assim, uma série de elogios a vários personagens da história de Israel. Desde Adão, ele faz vários elogios, tá certo? E tem o livro da sabedoria, que é o último, o sétimo, que é também escrito por um autor em nome de Salomão, né? A gente não tem certeza se foi Salomão mesmo.
Mas ele contém várias reflexões, e aqui as reflexões sobre temas bem difíceis, né? Sobre morte, sobre imortalidade, sobre justiça. Ele traz a sabedoria personificada que aponta para Jesus, né? Que é Deus feito carne. Então, gente, aqui eu termino, eu fiz assim, dei uma geral sobre os livros sapienciais para vocês terem assim uma ideia. Eu acredito que vocês têm, né? Mas eu estou aqui recordando algumas coisas para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, né? A gente vê a história dos primeiros reis de Israel, né? Saul, Davi e Salomão, e espero que vocês também tenham gostado de conhecer como os talentos artísticos de Davi e Salomão transformaram a música e a poesia em instrumentos inspirados por Deus para transmitir a sua palavra, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e aproveitem o estudo bíblico também, né? E aqui nós terminamos, até a próxima vez, se Deus quiser, com a aula, a nossa próxima aula. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.